Pessoal, quero falar agora com vocês sobre os atos do juiz. Também é um ponto que eu creio que deve ser cobrado na prova do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Conforme o artigo 162 do Código de Processo Civil, nós temos lá os atos do juiz, que consistem em sentenças, decisões interlocutórias e despacho. O despacho é o ato mais simples do juiz. Por quê? É aquele ato que é praticado no processo que a lei não exige uma forma especial, ou seja, que depende de uma formalidade e tudo mais. São atos realizados pelo juiz, como por exemplo, ao autor para que se manifeste, ao réu para que diga se tem interesse na conciliação, enfim. São atos mais simples, mais simplórios praticados pelo juiz no processo. Enquanto que as sentenças e as decisões interlocutórias, pelo próprio nome, dá a perceber que dependem de uma certa formalidade. Uma certa formalidade, principalmente no dever de fundamentação do juiz, que é inerente a todos esses atos decisórios, por própria determinação constitucional e também por previsão no próprio Código de Processo Civil. A sentença em si é o ato pelo qual o juiz faz aplicar uma das hipóteses dos artigos 267 ou 269 do CPC. No 267, o que nós temos? Uma sentença de cunho terminativo. Isto é, o juiz extingue o feito sem resolução de mérito naquelas hipóteses. Por exemplo, quando o autor carecer do direito de ação, isto é, quando não estiver presente uma das condições da ação, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse processual ou de agir e a legitimidade das partes, quando o autor desistir da ação, enfim, dentro daqueles atos, dentro daquelas hipóteses do artigo 267, o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito, o que significa dizer que vai fazer coisa julgada formal. Por outro lado, no artigo 269, nós temos as hipóteses onde o juiz resolve o mérito da causa. Então ele vai extinguir o feito com resolução de mérito. Quando o autor renuncia o direito que se funda a ação, quando houver reconhecimento do pedido por parte do réu, quando o juiz acolher no todo ou em parte o pedido do autor, enfim, são aquelas hipóteses ali mencionadas no citado 269 do CPC. Pois bem, nessa segunda hipótese de sentença, no artigo 269, nós temos de fato uma sentença definitiva. Por assim dizer, como o juiz extingue o processo com resolução de mérito, nós teremos aí a formação de coisa julgada formal e material. Formal porque extingue a relação processual. E material porque adentra especificamente na lide, no mérito daquela demanda proposta. Enfim, da sentença, independentemente se ela é terminativa ou se ela é definitiva, o recurso cabível é apelação. Não esqueçam disso. Sentença definitiva ou sentença terminativa, ou seja, aquela primeira que faz coisa julgada formal e material, a sentença definitiva, ou aquela segunda, a sentença terminativa, que faz apenas coisa julgada formal, o recurso cabível é a apelação. E a decisão interlocutória? A decisão interlocutória é a decisão pela qual o juiz resolve uma questão incidente no curso de processo. Então, se ele resolve uma questão incidente no curso de processo, nós não podemos falar que trata-se de sentença, e sim de decisão interlocutória. Razão pela qual não é cabível o recurso de apelação, mas sim o agravo. Qual modalidade? Regra agravo retido. Excepcionalmente o agravo de instrumento no prazo de 10 dias. Observem que é possível também um agravo, realizado de forma oral, que é reduzido em termo e no momento, de imediato, quando a decisão for proferida numa audiência de instrução e julgamento. Então vejam, esses são particularmente os atos praticados pelo juiz. Uma decisão interlocutória, a título de exemplo, pode ser quando o juiz defere ou indefere uma tutela antecipada, nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil, que tem que ser requerida pelo autor e o juiz poderá ou não, se verificar a presença dos requisitos, deferi-la em razão do requerimento do autor. Notem o seguinte, o artigo 162, ao tratar dos atos do juiz, elenca exatamente aqueles três que eu acabei de mencionar, tá? Sem contar também o parágrafo 4º, que trata de ato ordinatório, que será praticado pelos serventuários de uma forma geral e, quando necessário, revistos pelo juiz. Bom, levando em consideração essa própria perspectiva que nós acabamos
né, de ver, nós temos que tomar cuidado numa prova se houver uma inversão, né, nessas situações. Por quê? Sentença resolve ou não resolve o mérito da causa. Importa a aplicação, volto a repetir, de uma das hipóteses do artigo 267 ou do artigo 269 do Código de Processo Civil. Enquanto que a decisão interlocutória resolve questão incidente. E os despachos são os demais atos do juiz que não dependem de uma forma específica, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 162 do Código de Processo Civil. Então, toma muito cuidado quando você for fazer uma questão de prova, para não confundir esses atos, particularmente a sentença com a decisão interlocutória. Ademais, segundo o artigo 458 do CPC, nas sentenças, né, devem ser observados alguns elementos, alguns requisitos essenciais. São eles relatório, fundamentação e dispositivo. Ok, meus amigos? Então fica essa ideia para vocês levarem para a prova. Forte abraço, bom estudo.